todos os irmãos que estão aqui presentes, com a graça e a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que estão em casa também, que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua família, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Nada melhor do que momentos de oração e Deus falar conosco através da oração. Desde já, quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Mas antes de ler, eu gostaria de fazer menção. Eu não sei se você consegue enxergar, se os seus olhos espirituais estão abertos para perceber o momento em que a igreja tem vivido, o momento que essa igreja tem passado, desde o mês passado, de tudo quanto Deus tem realizado, de tudo quanto Deus tem feito, de tudo aquilo que Ele ainda irá fazer, porque aprove a Deus que colocasse no coração do pastor Samuel que nós precisaríamos ter momentos preciosos na presença de Deus, momentos de jejum, momentos de oração, momentos de buscarmos a face de Deus. E aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, eu quero que, à medida que o Espírito Santo de Deus for ministrando as palavras através da minha boca, que você não deixe de pensar naquilo que Deus tem feito no nosso meio. Neemias, capítulo 1, do verso 4 ao verso 11, diz assim. Neemias, capítulo 1, do verso 4 ao versículo de número 11, diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te temem, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de tudo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés o teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vós converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, já fiz menção acerca de tudo aquilo que Deus tem feito. No mês de setembro, acho que ali no começo do mês, ou mais ou menos no meio do mês, o pastor Samuel, ele faz menção que em outubro nós teríamos ali o nosso momento tradicional de oração, o nosso mês tradicional de oração, de avivamento. E a partir desse momento, alguns irmãos começaram a orar, eu comecei a orar,
crendo que Deus faria grandes coisas nesse tempo. E teve um fato interessante na minha vida, que eu saí para comprar pão logo cedo, por volta de 6:30 da manhã, e lá na padaria eu encontro um irmão, e ali a gente passa pelo menos meia hora, 40 minutos, falando das grandezas de Deus. E eu disse a ele: olha, agora, nós já estava ali no começo do mês de outubro, eu disse: agora no dia 24, nós vamos ter um dia de jejum e oração. E eu creio que neste dia, o Senhor nos dará graça. E nós vamos estar levantando os muros para que Deus possa restabelecer o culto. E ali nós saímos, né, ficamos muito felizes, um amigo de tempos que eu não via. E então, ainda orando, Deus me leva a meditar no livro de Neemias, né? A minha leitura pela manhã, eu começo ali a estudar, a dar uma olhada no livro de Neemias, porque veio ao meu coração o desejo de compreender a forma maravilhosa como Deus havia usado seu servo, como Deus tinha. Uma das coisas mais interessantes, tem muitas coisas interessantes no fato de Neemias, mas eu vejo que uma coisa que me chama a atenção na vida de Neemias é que ele não foi a pessoa que ficou acomodada com a sua situação. Porque muitas vezes nós estamos vivendo numa situação boa, o problema do outro não é comigo, o pecado do outro não é comigo, a situação difícil do outro não é comigo, eu não estou sendo escravizado, eu estou sendo apenas o copeiro do rei, não me falta nada, eu vivo no palácio, estou seguro com aquilo que eu tenho. E então, Deus começa a mostrar, a trazer ao meu coração a maneira como Ele usa as pessoas, ou um homem ou uma mulher, quando dispõe o coração a fazer a obra de Deus, a estar obedecendo à voz de Deus. Chegamos então ao dia 24 de outubro, e eu tive aqui na sexta-feira, tive junto recebendo aqui alguns irmãos, dizendo ao pastor, se precisar eu estou aqui. Mas aprove a Deus, e eu digo aprove a Deus porque eu não atribuo à minha vida nada que seja contrário à vontade de Deus, ou seja, eu não atribuo nada de ruim que acontece à minha vida ao diabo, até porque eu creio que ele não tem autoridade sobre nossas vidas. Eu creio que ele só pode tocar na minha e na tua vida se assim Deus o permitir. E naquele dia, eu passei aqui na igreja pela manhã e disse, por volta de meio-dia eu vou chegar na igreja. Mas infelizmente, eu não pude estar aqui durante o dia. Mas estando à noite aqui, eu percebi quão grandes coisas Deus fez naquele dia. E aquele dia ficou registrado no céu. Naquele dia, as pessoas viram como Deus trabalha. Naquele dia as pessoas viram que a mão de Deus ainda opera no meio do seu povo. Basta que a gente creia, basta que a gente ore, basta que a gente busque a Deus em jejum e oração. E nós passamos a perceber que desde esse tempo, é por isso que eu chamei a atenção no começo do culto, eu não sei como você tem visto a igreja, mas eu creio que Deus está fazendo algo diferente no nosso meio, em nome de Jesus. E então eu passei, logo após esse período, a meditar na oração de Neemias. Como é tremenda a oração de Neemias. Como ele se deixa ser usado por Deus de uma forma tão maravilhosa. E como ele entrega o seu coração a obedecer a um propósito de Deus na sua vida. Nós vamos ver, por exemplo, que na oração de Neemias, ele não teve tempo para começar. E eu passei a ver que muitas vezes nós começamos um propósito de oração, ou nós oramos por alguém, ou nós oramos por alguma coisa,
e o tempo vai fazendo com que a gente esfrie, vai trazendo ao nosso coração as dificuldades e nós começamos a ser vencidos pelo cansaço. E o texto vai dizer o seguinte, no verso 4: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. Esse tempo aqui vai durar ali mais ou menos 4 meses, que Neemias passa jejuando e orando. Para quê? Para que ele achasse graça primeiro diante de Deus e que Deus começasse a mudar a história do povo de Israel. Ele não se conforma com a situação que o seu povo estava vivendo e passa então a orar a Deus continuamente, esperando que Deus fizesse alguma coisa. E nós vamos ver que quando nós não desistimos, quando nós não paramos pelo caminho, quando nós não somos vencidos pelo cansaço, através da oração, Deus faz grandes coisas no nosso meio. Deus faz grandes coisas na nossa casa. Deus faz grandes coisas no meio do seu povo. O problema é que nós começamos a orar e alguns de nós podem pensar, mas a oração de Neemias ali foram apenas 4 meses. Eu já oro faz 10 anos, eu já oro faz 20 anos, eu já oro faz 50 anos. Mas eu creio, e assim como eu sei que a igreja crê, que o tempo, ele passa apenas para nós. Para Deus, o tempo não passa. E quando eu olho lá para o livro de Hebreus, nós vamos ver que no capítulo 11, que está ali relatando a história dos heróis da fé, no versículo de número 39, vai dizer que aqueles homens partiram para a eternidade, sem contudo terem visto a concretização da promessa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo que eu e você morra, Deus não deixa de fazer aquilo que Ele nos promete. Mesmo que eu e você morra, Deus não deixa de salvar aquela pessoa que a gente ora por ela. Mesmo que eu e você parta para a eternidade, Deus continuará operando no meio do seu povo. E me veio a lembrança de um testemunho belíssimo que nós ouvimos aqui no domingo pela manhã, da nossa amada irmã Vera Barreto, a qual, se ela estiver ouvindo agora, pedirei licença a ela, o qual ela disse que seu pai se converteu e passou a orar por toda a sua família, e ele parte para a eternidade e não vê nenhum dos seus filhos salvos, não viu a sua casa salva, mas hoje, para a glória de Deus, toda a família, professores, pastores, missionários, crentes em Jesus Cristo, que foram salvos através da oração de um homem, que partiu para a glória, mas não deixou de crer que Deus era poderoso para fazer, mesmo ele estando na eternidade. Então é isso que nós precisamos crer, que Deus continuará fazendo. Às vezes você olha para a situação da sua casa, ou eu olho para a situação da minha casa, da minha família e penso, não tem jeito, mas Deus está dizendo a você, tem jeito, continue orando. Se o tempo está longo, ore um pouco mais. Se está difícil, ore um pouco mais. Se nós orarmos, se nós continuarmos perseverando em oração, Deus fará grandes coisas para a glória do seu nome. Em segundo lugar, eu gostaria que os irmãos observassem que nós precisamos conhecer quem é Deus, quem é o Deus que nós oramos. Eu achei interessante que a minha amada irmã, antes de louvar ali, falou que às vezes nós recebemos tantas promessas, E ela disse algo que eu achei bem interessante, mas será que é a voz de Deus mesmo? E muitas vezes nós estamos orando e não conhecemos verdadeiramente o Deus que a gente ora. A gente ora, mas fica com aquela interrogação, será que Deus está me ouvindo? E eu quero te dizer nessa noite, Deus
ele é tremendo. A sua grandiosidade está acima de qualquer coisa. E quando nós passamos a conhecer esse Deus verdadeiro, esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós adoramos, nós vamos ver que nada que ele faz é por acaso. Ele tira um homem que está lá vivendo a sua vida e traz para que ele fosse usado para ali reconstruir os muros. E às vezes, eu sempre gosto de dizer em particular a alguns amigos, eu não compreendo como alguns irmãos nossos têm essa dificuldade de entender qual é o tamanho de Deus que nós servimos. E às vezes nós nos referimos a esse Deus como uma pessoa qualquer. Mas esse Neemias vai dizer acerca de Deus o seguinte, no verso 5. Ele vai dizer assim: e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança para com todos aqueles que te temem. Em Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver Isaías dizer: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós temos que entender que Deus, esse Deus que nos chamou, ele não é qualquer pessoa, ele não é um ser limitado, nem um ser que não ouve as nossas orações, ou que ouve as nossas orações e esquece. Deus, ele é infinito, ele não tem, nós não conseguimos conhecer o tamanho desse Deus, e ele opera maravilhas no nosso meio quando reconhecemos quem verdadeiramente ele é. Talvez você esteja aí pensando que Deus te esqueceu, que Deus não tem visto aquilo que o teu coração tem passado. E eu estou dizendo isso aos irmãos porque, me reportando ainda ao dia 24, naquele dia eu me entristeci muito. Porque eu queria estar aqui, o meu coração queria estar aqui, mas eu, infelizmente, não podia. Eu dizia: Senhor, como é que o Senhor permite que isso aconteça na minha vida? E cheguei aqui e pude ver o quanto Deus era grande. O pouco tempo que eu estive aqui, eu pude sentir a presença de Deus tomando esse lugar, fazendo maravilhas no nosso meio, qual há muito tempo a gente não via. E eu quero dizer aos irmãos que quando nós reconhecemos quem é esse Deus que se incomoda com a situação que o seu povo tem vivido, quando nós reconhecemos que a sua grandeza, ele liberta o nosso coração da escravidão que vivemos, que através do seu Santo Espírito, nós conseguimos chegar a esse lugar como chegamos hoje e adorar o seu santo e precioso nome. Mas em terceiro lugar, existe algo profundo que eu considero na oração de Neemias. É algo que eu digo que precisa ser trabalhado melhor nas nossas vidas. Peço que os irmãos observem comigo aí o verso de número 6 e 7. Versículo de número 6 e 7, ele vai dizer assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel.
os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai pecamos. Talvez alguns de nós, ou talvez eu mesmo, não consiga compreender a dimensão disso. Mas o fato é que nós vivemos um período difícil aqui na igreja, que o meu coração se angustiava muito. Os irmãos sabem tudo o que houve, principalmente no ano passado. E nós orávamos a Deus, porque olhávamos para cá, para nós como igreja, como povo de Deus. Muitas vezes eu sentei no banco da igreja e disse: Senhor, nós estamos doentes. O pecado tem adoecido o teu povo e o Senhor... E eu dizia: Senhor, será que nós não estamos percebendo? Esse sentimento que Neemias traz na sua oração, o sentimento de que quando um membro do corpo está doente, que é o que Paulo vai tratar lá em Coríntios, se uma parte do corpo estiver mal, todo o corpo está mal. Era o sentimento que muitas vezes eu tinha. E ali nós começamos a orar. Nós começamos a pedir misericórdia a Deus pelos nossos pecados. Porque é isso que Neemias traz na sua oração. O entendimento que, se eu estiver em pecado, o meu irmão vai estar comungando do pecado comigo sem, de fato, saber. Essa ideia do pecado original é algo que, para muita gente, é difícil de entender. Mas eu quero dizer para nós nessa noite, se nós deixarmos que o pecado permaneça no nosso meio, nós viveremos doentes. Nós viveremos uma religiosidade forjada na política de boa vizinhança. E é este ponto principal que eu queria chegar. Dizer para nós nessa noite que aquele dia, quando nós começamos a orar, e muitas pessoas, muitos dos que estavam aqui estavam jejuando, Deus começou a reescrever a história dessa igreja. Deus começou a mudar a história dessa igreja. Agora, nós precisamos crer, nós precisamos continuar vigilantes, nós precisamos continuar orando. Eu e você. E eu costumo dizer que nós temos hoje dificuldade, é algo que saiu do nosso meio, nós estarmos orando, pedindo perdão pelos nossos pecados. E eu já disse aqui nessa igreja e volto a repetir, talvez é bem provável que se eu estiver ajoelhado dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, alguém vai me olhar atravessado e diga: oxe, o irmão está vivendo em pecado. Mas quando nós entendemos a realidade da igreja, quando nós entendemos a realidade do reino, quando nós compreendemos que a miséria espiritual ele vem para o que congrega, para o que pratica, mas também vem para o que congrega. É uma realidade que muitas vezes nós não compreendemos. Às vezes as pessoas chegam aqui na igreja, cumprem talvez o seu voto religioso, não vem verdadeiramente adorar a Deus, mas quando sai pelas portas a sua vida não muda. E não existe essa confissão pelos pecados. E nós precisamos fazer essa mesma oração que Neemias fez. Eu e a casa de meu pai, nós pecamos. Nós procedemos em tudo corruptamente. E se nós, como igreja,
conseguirmos, através da oração, fazer com que o nosso coração compreenda a realidade do reino, a realidade do mundo espiritual, nós vamos desejar mais e mais vezes estar aqui na casa do Senhor, dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados. Porque quanto mais nós buscamos a presença de um Deus Santo, mais nós reconhecemos a maldade do nosso coração. Mas nós reconhecemos que somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Que se não for Ele na nossa vida, nós estaríamos perdidos. Se não fosse o amor de Deus derramado sobre nossas vidas, é bem provável que nenhum de nós desejaríamos estar aqui hoje à noite. É bem provável que as pessoas que estão em casa, ouvindo esse culto, não desejassem estar ouvindo esse culto. Mas nós precisamos derramar o nosso coração na presença de Deus, como Neemias fez. Sair do comodismo, da segurança que a gente tem vivido. Eu preciso olhar para a vida do meu irmão. E eu digo isso com todo amor do mundo aos meus irmãos. Eu preciso olhar para o meu irmão e entender que se ele estiver mal, eu vou estar mal também. E se por algum motivo ele vier a cair, o meu coração vai estar triste. Porque o desejo do nosso coração tem que ser o mesmo desejo de Deus para nós. É fazer com que a gente congregue. É fazer com que a gente busque a sua presença. E eu creio que Deus continuará a fazer grandes coisas no nosso meio. Eu creio que Deus derramará do seu poder. Eu creio que aquilo que foi pregado aqui domingo, que Deus vai fazer algo novo, algo diferente. Eu creio que o Espírito Santo de Deus será derramado novamente nas nossas vidas. E nós vamos ver aqui pessoas sendo restauradas, famílias sendo restauradas, pessoas sendo curadas. Nós vamos ver pessoas sendo usadas através do seu Santo Espírito. Tudo isso para a glória de Deus. Agora nós precisamos continuar orando, continuar buscando, continuar pedindo perdão pelos nossos pecados. Continuar deixando que Deus nos use. Continuar trabalhando junto com os nossos pastores, junto com os oficiais dessa igreja. E eu procuro sempre, em meio a tantas minhas dificuldades, estar mostrando para essa igreja que precisamos estar unidos, que precisamos ser um só corpo verdadeiramente. E nós vamos entender que Deus fará tudo isso, se do íntimo do nosso coração nós verdadeiramente buscarmos a Ele. Nós já estamos perto ali de encerrar. Eu gostaria de, já para estar terminando, falar que como é preciosa a vida de Neemias. Nós vamos ver que através da sua vida, e lá já no capítulo número 8, através da vida de Esdras, o culto é restaurado. As pessoas se voltam novamente para Deus. Porque aqueles que foram levados cativos, eles se lembraram da promessa de Deus, o qual nós lemos ali no final do capítulo 1. O Senhor disse que nos espalharia, mas se nós nos arrependêssemos, o Senhor traria de volta para ali juntos cultuarmos o Teu nome, no lugar de adoração ao Teu nome.
E assim Deus fez. E no capítulo 8, a partir do versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estavas acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Verso 6, Esdras bendisse ao Senhor, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. No verso 9 vai dizer assim, Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote, e o escriba e os levitas, que ensinavam a todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide e comei carnes gordas, bebidas doces, enviai porções que não têm nada, preparai para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais. E a última parte diz, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa fazer com que nós possamos voltar a ser um povo forte, a ser um povo que congrega com alegria. E não apenas nós, mas os que estão em casa nos ouvindo, que a nossa família, aqueles que hoje não puderam estar aqui, possa estar aqui de volta conosco. Que nas próximas terças-feiras, nos próximos domingos, nas próximas quintas-feiras, nós possamos vir congregar e ver quão grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. E nós vamos estar crendo, nós vamos estar orando, nós vamos continuar buscando a face do nosso Deus, para que Deus possa, cada dia mais, fazer com que a sua presença se torne inconfundível nas nossas vidas, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.